agora o bicho vai pegar mesmo, hein? O bicho vai pegar mesmo! Caramba, que desse lado um, desse lado outro. Vai ser bom demais. Estão preparados? Classe A, B versus classe CD. Sem sangue, sem sangue. A distância entre as classes sociais em plena era digital parece desafiar a história. E a web é uma das experiências mais democráticas que já vivenciadas pela sociedade, certo? E para discutir os caminhos e movimentos sob a perspectiva das diferentes classes, estou falando muito rápido, convido ao palco Tim Lucas, por favor, é só chegar mais. Tudo sob controle? Por favor. Olha só, o Tim Lucas, ele é fundador da TWR América, especialista na investigação dos hábitos dos jovens consumidores e tendências culturais. É isso mesmo? Eu não pareço, mas sou jovem. Não pareço, mas sou jovem ainda. Luiz Marinho, sócio e diretor da Brandworks, empresa especializada em marketing de varejo e um dos maiores especialistas em consumo do país. Certo ou não? E o nosso mediador, é claro, João Tchaco, diretor de marketing da Fiat e presidente da ABA. Por favor, palmas para eles que eles merecem. Tudo bem? É isso aí. Podemos... Bom, é com vocês agora. Boa sorte aí. Firmeza? É isso aí. Tudo bem. Bom dia. Prazer estar aqui. Hoje a minha função é uma função bem tranquila. Moderar é sempre mais fácil. Eu tenho a finalidade aqui de trazer a conversa a vocês. Dois especialistas no assunto. É interessante, o Luiz tem um conhecimento enorme em varejo, em consumo, em construção de marca. Eu acho que ele pode nos trazer um olhar bem interessante com relação a esse aparente conflito. Eu não sei se o conflito é tão evidente, ou se é tão necessário, ou se é tão grande como a gente está colocando no painel. E o Tim também é um especialista em tendência, tem estudado jovens, olhado as lan houses, enfim, pode trazer um olhar também muito interessante e curioso aqui para o nosso debate. Mas eu queria só iniciar trazendo algumas questões, na verdade, algumas inquietações que eu acho importantes e que estão, de alguma maneira, relacionadas ao meu trabalho, ao que nós fazemos hoje, né, no mercado automobilístico. O mês passado, eu não sei se vocês souberam, mas um fato engraçado, no mínimo curioso, né, numa das nossas concessionárias lá no interior da Bahia, chegou um consumidor, um senhor, com vários sacos de moedas de R$1, que ele juntou por 7 anos para comprar o seu carro de presente para a mulher no seu aniversário de 25 anos de casado. E é muito curioso, né, ver esse tipo de postura. É claro que esse não é um caso comum, mas não dá para ser generalizado, mas de alguma maneira denota como é que as relações de compra, as relações de consumo estão sendo alteradas nesse mercado. A gente está cansado de saber, né, dos efeitos e das consequências da classe C, mas de alguma maneira, como chegar a esse consumidor, como falar com esse consumidor, né, de que forma nós nos posicionarmos para poder estar aí como construtores de marca, como alguém que está fazendo marca de comunicação, como é que a gente faz para estar diante dessa realidade? Coisas curiosas a gente tem visto nesse mercado também, a gente tem estudado muito no Brasil e em outros países, a questão do espaço do carro, como é que esse carro tem que ser, e a gente tem falado muito dos carros pequenos, dos carros mini, né, da importância desses carros, de ocupar menos espaço, poluir menos, ajudar o trânsito. E quando a gente vai falar com os consumidores em geral, quando a gente está vendo esses novos entrantes, os caras falam, pô, eu esperei a vida inteira para comprar um carro, por que agora eu tenho que comprar um carro pequenininho? Né? Pô, me dá o direito de comprar um carro do tamanho que eu quiser. Pô. Né? Então, como é que a gente relaciona essas questões com o que nós estamos vendo aí? Então, eu acho que a questão inicial, que a gente, pelo menos que nós estamos nos colocando, e que eu acho que é uma questão muito pertinente, parece que nós temos, com a chegada da classe CD, uma questão grande da inclusão que nós, gestores de marcas, temos que tratar. Né? Mas também tem uma questão enorme da exclusividade da classe AB, né, que é uma demanda necessária para que a gente possa fazer com que essas coisas convivam bem. Então, como é que a gente tem que fazer para tratar a questão da inclusão e a questão da exclusividade, né, conjuntamente num espaço que está cada vez menor? É claro que o espaço da internet é um espaço, né, que permite isso tudo acontecer de uma maneira muito rápida. Tempo e espaço na internet são relações que a gente tem estudado, tratado, é verdade. Né? Mas nós estamos vendo isso no ponto de vendas. Né? A gente vê shoppings de classe AA abrindo
seções de lojas mais simples, né? A gente vê o Iguatemi trabalhando muito C&A, mesmo com a Gisele Bündchen na vitrine, é verdade. Mas essas coisas estão convivendo em espaços cada vez mais delimitados e conjuntos. Então, como é tratar essas questões? Eu acho que esse é um ponto inicial para a conversa. Eu acho que eu gostaria que vocês Tiago, eu adoraria acreditar que a classe AB está disposta a receber as classes C e D no mesmo espaço físico, mas isso não é verdade. E não é verdade a começar por nós aqui. Né? Nós não temos o direito, depois de 5 anos, pelo menos, que o fenômeno da classe C já está aí, batendo na nossa porta, eu fico escandalizado quando eu vejo, acompanhando no Twitter, discussões sobre essa palestra do Renato, por exemplo, as pessoas dizendo, eu preciso desses slides para mostrar para fulano, né, essa realidade. Eu preciso desses slides para me ajudar a discutir esse assunto com fulano, vai me economizar muito o argumento. Preconceito besta dessas pessoas que não estão vendo isso. Gente, depois de tanto tempo, né, classe C e D não é uma coisa que aconteceu ontem. O Renato não está trazendo para a gente um fato que semana passada saiu na capa do Estadão. Gente, isso, né, saiu semana retrasada uma pesquisa da CETELEM, uma pesquisa bem bacana, mostrava que há 5 anos, 51% da população brasileira pertencia às classes D e E, somando com a classe C, que naquela época tinha muito pouca renda discricionária, né, sobrava aí. Nós trabalhamos a nossa vida inteira para falar com 15% da população brasileira. E é por esse motivo que o Brasil agora está explodindo, porque naquela época, embora a gente tivesse aí 180 milhões de habitantes, agora temos 190, nós tínhamos 15% disso apenas consumindo. O Iguatemi não abriu, queria mandar embora a C&A. A C&A teve que fazer essa mudança toda que fez. E você sabia que a C&A, por contrato, não pode fazer outra loja igual aquela em outro shopping? Aquela é uma C&A só para os ricos. É uma C&A, né? É o fast fashion, né, de São Paulo e tal. Nós trabalhamos com exclusão. Nós todos olhamos para a classe C com o nosso filtro, né? Nosso olhar de quem vai às exposições, de quem viaja para o exterior, de quem tem argumentos. Eu vejo essas campanhas publicitárias fantásticas, né? Cenas lindas, uma música bacana, letreiros, né? Letreiros. Por que a TV por assinatura nesse Brasil não avança? Porque o povo não gosta de ler, né? Gosta de dublagem. Eu acho isso péssimo, porque eu odeio letreiro, eu odeio subtítulo. Eu gosto eu detesto dublagem, adoro subtítulo. Mas, como disse o Renato, eu sou minoria, né? Então, não é verdade que nós estamos dispostos a conviver no mesmo espaço. O povo entra... a classe entra no Orkut, por um lado, eu vou para o Facebook pelo outro. Vamos criar já um Elite Book, né? Sei lá, uma coisa assim que é para não conviver no mesmo espaço. O Brasil, isso não é a internet, isso é o Brasil, né? Agora, não tem jeito. Todo esse progresso que nós estamos vivendo, esse ufanismo que nos orgulha, aconteceu porque nós tivemos a entrada de todo esse povo no nosso mercado de consumo. Então, nós temos que agradecer, sim, a toda essa gente, né, que a gente não sabe falar para eles, não sabe vender para eles, e aí vamos fazer excursão à periferia. Você sabe como é que o pessoal de pesquisa chama aquelas excursões à periferia para conhecer o modo de vida da baixa renda? Safari. Eu não estou fazendo piada. Então, tem muito espaço, tem muito espaço. Agora, o que acontece é o seguinte, não tem jeito. A síndica do meu prédio é uma preconceituosa. Ela não deixa, ela perde o tempo dela brigando com as empregadas que sobem o elevador social, sabe? Esse tipo de pessoa, né? Eu fico com pena dela, não tem jeito. Porque essas pessoas vão estar sentadas, né, no avião do lado dela, no cinema do lado dela. Ela vai ter um problema para poder manter esse pensamento elitista. E as nossas agências digitais, nossas agências de publicidade vão ter outro problema. Porque quando eu vejo as pessoas, né, assustadas, espantadas com os dados que o Renato traz, eu penso, nossa, que cansaço. Ufa! Temos tanto ainda a andar. Como é que essas pessoas, vocês que estão aqui na plateia, não têm o direito de não saber essas coisas? Nós somos a elite intelectual desse país. Pelo amor de Deus,
Nós convivemos com essas pessoas o tempo todo. Nós não temos o direito de achar, gente, olha, é assim. A Lan House é um ponto de encontro. Os caras pagam conta lá, sabia? Que coisa. Né? Nós não temos direito de ter essa surpresa. Eu dou só um alerta para terminar esse meu primeiro discurso, que é o seguinte: é muito bacana viver num gueto. Né? É muito bacana ser uma web celebridade, mas esse mundo não existe. O mundo de verdade é o Brasil lá fora, né? Onde as pessoas entram na internet para se divertir, para se informar, para buscar emprego, para se comunicar, também para poder curtir os virais da vida e tal. Mas isso a gente não pode achar que o nosso mundinho, né, os melhores da websfera, que é bacana para burro e tal, isso não é o mundo, isso não é o Brasil, né? Tem um mundo lá fora. E a nossa primeira dificuldade é: nós somos a B, não sabemos nada sobre o CD e não temos o direito de, tanto tempo depois, ignorar tanto sobre o país da gente, sobre o nosso vizinho. Né? Eu acho isso... Eu me espanto até hoje com essas coisas que eu leio e tal. Não sei se foi um depoimento ou um desabafo. Muito bom. Tim. Primeira coisa, claro que eu não sou brasileiro. Uma coisa que eu observo aqui no Brasil, muita pessoa fala sobre por que o Brasil tem essa grande conexão com mídia digital, porque as pessoas gostam tanto. E muita pessoa fala, brasileiro gosta de falar, né? Brasileiro gosta de conversa. E hoje em dia a gente tem todas essas ferramentas de poder falar. E a gente está... Uma palavra que eu ouvi bastante hoje já é essa coisa de conversa, né? A gente tem que ter mais uma conversa entre essas classes sociais. Mas eu acho que às vezes a gente esquece uma coisa fundamental, que é para começar uma conversa, a primeira coisa é para escutar, é para ouvir a pessoa. Eu sou inglês, eu gosto do pub. O pub em inglês, né? Você não entra num pub e começa a gritar e tenta entrar numa conversa entre outras pessoas. Não, a primeira coisa é você entrar e você passa um tempo ouvindo as pessoas. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que você está falando. A gente tem que realmente, o primeiro passo é de escutar as pessoas, de entender as pessoas. A gente tem todas essas ferramentas disponíveis para a gente poder fazer isso hoje em dia. Mas também a mídia sempre tem a gente sempre tem esse impulso de todo mundo tem que ter opiniões, todo mundo tem que falar. Acho que o maior pecado da nossa sociedade nesse momento é para não ter opinião, é para ter dúvidas. E os seres humanos têm dúvidas, e nós não sempre temos essas opiniões. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar, é a importância de listening, de ouvir as pessoas. A segunda coisa que eu acho que tem a ver com a última conversa aqui no palco, eu ia falar um pouco sobre o casamento, lá na sexta-feira. Eu achei tão interessante para ver a situação, como os brasileiros eram assistindo, conversando sobre o casamento. Eu nunca imaginei, 5 anos atrás, eu saí da Inglaterra, que para mim era um país que é totalmente preocupado com classe social. A relação entre as pessoas e marcas, tudo isso tem a ver com classe social. Imagina, eu cheguei aqui no Brasil e a gente tem toda essa conversa sobre classe econômica, classe A, classe B. Eu acho que na Inglaterra, essa foi uma conversa que aconteceu mais no passado, e agora a grande conversa lá é mais sobre multiculturalism. E eu estava pensando, me perguntando sobre... Eu me sinto aqui no Brasil... A gente está entrando numa fase que as pessoas têm mais confiança em Brasil. A gente pode relaxar um pouco. E essa ideia de pensar na nossa sociedade como uma coisa de multiculturalism, que a gente pode aceitar que tem diferenças, que não é só um Brasil. A gente não tem que pensar que nós somos iguais, que temos diferenças. Eu acho que isso pode ajudar um pouco do discurso público. Que temos opiniões diferentes sobre o que é o Brasil, quais são as possibilidades do futuro. Essa coisa de multiculturalismo, existe essa palavra? Claro. Existe, desculpa. É que tem muito mais a ver com valores.
e tem mais a ver com identidade. Isso, para mim, para pensar em valores e identidade, eu acho que aprofunda um pouco mais dos desejos de pessoas, como consumidores, mas também como a gente quer que a nossa sociedade vai crescendo e vai mudando. Então, eu acho que isso é uma... Também o Brasil vai abrindo sempre um pouco mais. Esse também, a gente está falando em transformações, mas isso também é uma outra situação que eu vejo aqui, a demanda para trabalho aqui no Brasil. O Brasil vai transformar por causa disso também. Não é somente para mão da obra, mas também para profissionais. E o Brasil vai mudar por causa disso também. E para a gente pode abrir um espaço para conversar, mas talvez com esse conceito de multiculturalismo, pode ser uma boa coisa para a gente relaxar um pouco nessas conversas. E eu acho que um dos problemas que a gente sente um pouco ameaçado dessa situação de não entender outras pessoas, que a gente vive no mesmo país, e tem todas essas barreiras entre pessoas aqui no Brasil. Mas, como falei, eu acho que a primeira coisa de entender a pessoa é realmente ouvir. É curioso algumas coisas. Bom, só um ponto que você falou em Safari, eu fiquei pensando aqui. A gente tem um termo mais bacana lá na Fiat, né, com os nossos parceiros, institutos, a gente fala vivência antropológica. É mais bonito isso. E a gente faz um monte de vivências. Mas vocês falaram em duas coisas que me chamaram a atenção. Uma é em não conhecer a classe CD. É uma coisa que é difícil, a gente tem buscado uma série de formas, de processos, a gente tem tentado um monte de iniciativas nessa direção. E tem a questão do ouvir. Nós, na Fiat, temos também uma série de iniciativas. O projeto do Fiat 1000, acho que é um projeto que a gente fez cuja finalidade maior é essa de ouvir, mas depois eu vou voltar a falar dele. Mas eu tenho uma questão aqui, eu acho que prática, para nós, povo de marketing, vi muitos colegas aqui. Vocês, especialistas, dão uma dica para nós. O que é que nós temos que fazer para entender a classe CD e como é que a gente tem que fazer para ouvir direito o que a gente precisa ouvir? Nós estamos vivendo um país que está no meio de uma transição, né, Tiago? Quer dizer, esse aqui é um país em construção. O país que vai sair disso tudo, desse processo, é outro completamente diferente do país que a gente tinha há 10 anos. Que bom, né? Que bom. Agora, nós temos que entender que essas pessoas são muito práticas, né? Quer dizer, elas estão atrás de diversão, estão atrás de informação, estão atrás de ferramentas. Por exemplo, o varejo brasileiro está passando por um momento realmente de rearrumação geral. O varejo brasileiro está passando, ainda é muito pulverizado, ainda depende muito de lojas e redes regionais, locais, com poucas lojas, e isso tudo está mudando um pouquinho. Tá tendo, vocês estão vendo aí, fulano compra cicrano, isso começou pelas lojas de supermercados, já chegou às drogarias, eletrodomésticos. O Brasil está se rearrumando. E no meio dessa rearrumação, o que está acontecendo hoje é uma enorme dispersão de preço, ou seja, mesmos produtos vendidos por preços muito distantes um do outro. O que faz esse consumidor, né, que sempre pesquisou? Ele vai para a internet para pesquisar. Né? Eu trabalho muito com shopping center, essa é a minha praia, né? Eu sou um profissional de marketing de shopping centers, basicamente. Uma coisa importantíssima para a gente, para um shopping center que queria vender eletrodoméstico, era poder ter várias lojas, uma do lado da outra, porque isso ajudava na pesquisa. Isso hoje é o mais importante. A pesquisa se faz virtualmente. As pessoas vão comparar. E na hora que elas estão comparando lá os preços e as condições, vê lá um botãozinho, clique aqui e compre por 10 vezes, sem juros. Né? Então, muita gente está entrando pelo e-commerce por essa porta da comparação de preço. Para comprar, eu preciso ter informação. Mas para comprar, eu preciso de confiança. Então, todos esses problemas que nós estamos enfrentando aí no e-commerce brasileiro, essa coisa dos atrasos de entrega, isso é muito ruim para a confiabilidade, especialmente para essa classe social que não pode errar. Né? Eu, outro dia, estava eu vou sempre naquelas coletivas do EBIT, são bem bacanas e tal. Tem alguém do EBIT aqui? Não. Não posso falar mal à vontade. Porque toda vez que eu pergunto sobre essa história do atraso das entregas, eles dão aquela escapulida, não respondem e tal. Né? Acho que tinha que enfrentar
de frente esses problemas que acabam minando a confiança desse consumidor no varejo online, né, brasileiro. Então, acho que a gente tem que tentar entender. Essas pessoas buscam informação, consumo para elas é fundamental, quer dizer, elas estão hoje recuperando cidadania. Teve um evento há uns 3 anos atrás, e foi muito interessante, porque eu estava ouvindo um executivo de uma cervejaria explicando o espanto dele quando ele foi na periferia fazer um safari, né, e descobriu coisas fantásticas. Por exemplo, que era difícil vender six-pack, cerveja, né, na periferia, porque essas pessoas não tinham como levar isso para casa. Elas não vão fazer compra de carro, vão de ônibus. Né, mas ele levar todas aquelas sacolas e ainda aquele negócio latinha debaixo do braço. Descobriu, por exemplo, que quarta-feira é um dia bom de vender latinha de cerveja, mas já pré-gelada, porque a geladeira do sujeito que chama os amigos para ver o futebol em casa não gela, ela só mantém, né? Então, essas coisas que as pessoas vão buscar informação e descobrem outro país, né? Puxa vida, estava ali do nosso lado e tal. Então, eu acho que é ter esse olhar de ouvir, esse olhar de entender, não só do ponto de vista de consumo, mas de cultura, né? Como é que é a vida dessas pessoas, né? Como é que elas... porque nós somos uma elite isolada desse Brasil de verdade, isolada por medo, né, à segurança, por preconceitos. Gente, preconceito. Falar de preconceito no Brasil, né? Nós somos preconceituosos, existe preconceito. É preciso que o Bolsonaro chegue lá em Brasília para falar, né, que ele não gosta de preto e de bicha, para esse assunto começar a pipocar, né, e logo alguém abafa. Não, pelo amor de Deus, ele não quis dizer isso de verdade, né? Que pena que essa discussão não foi à frente, que pena que ele não foi processado, porque as pessoas acham que podem ofender os outros por causa da sua orientação sexual, por causa da sua cor de pele. Isso Brasil, existe, né? Mas se é preto, mas é rico, tudo bem. Aí o Pelé a gente respeita, porque então entender esse Brasil, né, faz parte de entender todo esse painel, esse cenário de consumo, né? Nós estamos aí diante de umas pessoas que descobriram que podem alcançar. Uma frase que o Renato falou hoje é muito importante para entender esse novo Brasil. As pessoas não têm mais sonhos, elas têm metas e elas vão chegar lá. Tem um documentário, não sei se vocês conhecem, um documentário que a Limo fez sobre esse consumidor emergente, é muito bacana, chama-se Break Consumers, é fácil de pegar isso na internet também, e aí tem uma cena lá que tem uma moça que fala assim, olha, hoje em dia a gente correndo atrás a gente consegue, tudo que a gente quer a gente vai atrás e consegue. Então acho que entender esse consumidor com poder, esse consumidor que está enfrentando de peito aberto os preconceitos, as diferenças. A babá da minha filha, ela faz pedagogia, né? Então, ela está comigo durante um tempo, né? Ela sabe os direitos que ela tem, ela é bem informada. Quando a síndica é preconceituosa e diz que ela não pode pegar o elevador, ela sabe quais são os direitos que ela tem. É um outro Brasil, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, a gente precisa olhar e ouvir, como propôs o Tim. Eu acho que nós temos um outro país aí. E a internet é fabulosa para isso, porque a internet é basicamente, no Brasil, um lugar de falar e ouvir, né? O que as pessoas mais fazem no Brasil, na internet, é falar e ouvir. Nós somos comunicação e relacionamento. Está aí para quem quiser, né? É só a gente parar um pouquinho de olhar para o mesmo lugar e começar a olhar para outros cantos. A informação está aí. Você falou da internet, da mudança, dessa percepção. Eu acho que tem um aspecto, trazendo para o lado de cá, que eu acho que a indústria automobilística tem um exemplo interessante, que é como é que a internet mudou a experiência de compra de automóvel radicalmente no Brasil, né? Sem dúvida, ponto de venda ainda é um entrave principal que nós temos que resolver, qualquer marca, em qualquer país, ainda é um entrave enorme que nós temos que fazer. Mas, pensando na experiência de compras, como é que a gente fazia? Como é que a gente comprava carro há 10 anos, há 8 anos, né? A gente saía, a família saía sábado, né, visitando concessionária, sabendo o carro que estava lá, falando aquele tecnicês que ninguém sabia, nem o lado de lá, nem o lado de cá, o que estava dizendo, aqueles termos técnicos todos complicados, né? Depois tinha que sentar na mesinha, discutir a sua situação financeira, saber se dava para pagar ou não. Quer dizer, você tinha uma experiência toda que se baseava lá no ponto de venda. O que a internet fez, no fim das contas, foi trazer tudo isso para resolver antes de chegar no ponto de venda. No caso da Fiat hoje, 77% dos consumidores passam na internet
antes de ir para o concessionário. Então, quer dizer, se a gente não resolver essas questões online, a gente não faz nem o consumidor chegar, né? Mas isso trouxe uma mudança radical no comportamento do ponto de venda. Se os vendedores eram técnicos, eram caras que estavam lá para negociar, tinham que saber o tecnicês, hoje não. Hoje o consumidor vai muito mais para fazer test drive, para entender algumas coisas do carro, né, para ver de verdade, para sentir o cheirinho de carro novo, que é o que a gente fala, do que efetivamente para comprar. Então, claro que nós temos que olhar, é claro que é importante essa compreensão, mas nós temos que trazer para a nossa realidade e ver de que maneira a gente vai poder equacionar e trazer isso, né, para os nossos ferramentais. Mas falando do escutar... Não, então, o que eu gosto dessa situação que está falando agora é que, dos estudos que eu fiz na Inglaterra, que essa situação ajudou bastante mulher, que não tinha aquela mesmo confiança, mas, ao mesmo tempo, a paciência para ir lá para o showroom, fala como o cara que é o expert, que tratou ela, às vezes, no passado, como mulher que não sabe nada de carro. A mulher pode ir lá buscar informações na internet antes de ir lá fazer aquele primeiro papo. Mas também outra coisa que eu acho que ajudou bastante homem, que também o homem não gosta de mostrar que ele não sabe essas coisas. Então, a coisa que eu mais gostei dos estudos que eu fiz era aquele homem que pode desabafar um pouco, falar, eu não sei nada de carro, mas quando eu entro lá do showroom, o cara lá imagina que eu sou homem, a gente, como você falou, a gente fala tudo bullshit, né? E um está imaginando que o outro sabe que a conversa trata de... E, na verdade, ajuda as pessoas de sentir uma coisa que faz parte de maiores mudanças da sociedade, essa coisa de... é uma sociedade menos formal. Então, tem alguns órgãos da sociedade que não têm mesmo aquele mesmo poder. Eles têm que realmente mostrar e ganhar, conquistar o respeito do consumidor, das pessoas da comunidade. A única outra coisa que eu ia adicionar, essa coisa de as ferramentas de como entender o consumidor. Eu acho que, como sempre, é uma mistura de ferramentas que a gente tem, porque a situação que me preocupa um pouco, eu estava lendo sobre Procter & Gamble dos Estados Unidos, falando que eles querem investir muito mais em entender o consumidor através de mídia digital, mídia social, os comentários de pessoas. Claro que a gente tem que pegar essas informações, mas, no mesmo tempo, às vezes, quando a gente manda um tweet ou postar uma coisa, a gente está falando pelo coração, né? É uma coisa imediata. Se pega aquele mesmo pessoa, 10 minutos depois, o próximo dia, leva ele para fazer um focus group, que todo mundo critica os focus groups, mas a pessoa vai ter um pouco mais de reflexões sobre a situação. E se a gente só quer pegar as informações do imediato, que a pessoa fala naquela hora, às vezes eu acho que tem problemas com a pesquisa tradicional, mas, ao mesmo tempo, essas novas ferramentas é uma nova forma de comportamento. E, às vezes, as coisas que a gente posta, eu não sei, eu imaginei de vocês, eu não sei quantas vezes eu já fiz isso. Eu coloquei uma coisa e 5 minutos depois, eu fui lá para retirar. Porque sabia que isso não é exatamente como eu penso sobre uma situação. Eu também já fiz isso várias vezes. Luiz, uma pergunta aqui para você. Como quebrar nos anunciantes o clichê publicitário de que a classe C aspira a ter e ser o que é a classe B, a B? Nossa, isso é um dos maiores erros que a gente comete. E a gente comete porque a gente tem esse olhar, né? A gente olha o mundo com nossos olhos, né? Não, esse povo quer um dia chegar para comprar no Iguatemi. Não quer, não. Não quer, não. Todos os estudos sobre mercado imobiliário, por exemplo, mostram que o que essas pessoas querem é mudar para um apartamento bacana, mas perto de onde está. Até porque toda a estrutura de vida dessas pessoas, de classe C e D, está montada ali. Quer dizer, se mudar dali, como é que faz para a mãe ficar com o filho quando vai trabalhar? E o vizinho que quebra maior galho quando é preciso e tal. Então, as pessoas querem melhorar a vida. Inclusive, voltando a falar de shopping center, quer dizer, isso é um outro desafio que os shopping centers precisam enfrentar, porque essa classe C e D não sonha em consumir no Morumbi Shopping, não sonha em consumir, né, no Iguatemi, sonha em ter um shopping que seja seu, né, que tenha todo um ambiente onde se sinta bem. É importante entender, a classe AB quer exclusividade,
é uma coisa que seja diferenciada. A classe CD quer fazer parte. Né? E aquilo que você falou, quer dizer, agora chegou a minha vez, eu não posso comprar o carro que eu quero por causa dessa história aí de sustentabilidade, pode parar, né? Consumo consciente na minha hora, daqui a pouco, agora não, peraí, né? Na hora que eu estou comprando um chuveiro bacana para minha casa, tem que ser um que não pode energia, não, agora é minha vez, dá um tempo, né? Então, essas pessoas querem fazer parte, estão tendo acesso a coisas que no passado não tinham. Então, e nós usamos ainda o conceito da aspiração. Não, isso aqui é o aspiracional. Né? Gente, o que eu ouço de besteira com o argumento do aspiracional, como se todo mundo quisesse na vida ter a mesma coisa, né, que tem o Antônio Hermílio de Moraes, quer ter o mesmo dinheiro, é diferente, né? Mas não vai ter as mesmas coisas, não vai usar as mesmas roupas, não vai nos mesmos restaurantes. O cara quer ir num restaurante bacana, comer muito, não quer ir num restaurante francês que o Antônio Hermílio de Moraes vai comendo aquela porçãozinha. Não é isso, entendeu? Então, isso é mais uma forma, mais um exemplo de como a gente não entende esse povo, como a gente tenta olhar para essas pessoas com o nosso olhar, com o nosso filtro. Né? Classe AB quer diferenciar, a classe B, CD quer fazer parte, até porque teve alijada, né, desse mercado durante tanto tempo, por meio do consumo, ela está se sentindo finalmente cidadã brasileira, incluída nesse negócio todo aí que a gente chama de país, de cultura. Então, é uma besteira essa história de achar que o que a classe CD quer é a mesma vida que eu tenho. Não é. Bacana, eu concordo totalmente. Eu acho que é um desafio enorme para a gente, viu? No nosso trabalho do dia a dia. A gente sempre tem um pouco essa mão de tentar fazer com que a gente tenha um ideal de consumo, um ideal de consumidor, um ideal de produto. Então, é difícil a gente olhar que esses ideais, na verdade, são tantos, né, e que a gente tem que olhar para cada um dos nossos segmentos, para cada um dos nossos consumidores, porque o mesmo consumidor, né, no caso de automóvel, no caso de outras categorias de produto, eles são diferentes em função do estágio de vida que ele está, em função da relação que ele está com a marca. Enfim, entender essas multiplicidades todas, né, não chega a ser tão multicultural, mas, de alguma maneira, são várias identidades que o mesmo consumidor ou que grupos de consumidores podem ter, que fazem com que a gente tenha que ter tratamentos mercadológicos bem diferentes. Concordo. Uma das coisas que eu acho interessante que tem essas coisas, concordo com vocês, mas voltando a esse lado da internet, às vezes uma coisa que é interessante é que nós temos sonhos, desejos diferentes, mas no momento que você entra na internet, às vezes a gente tem os mesmos desafios, os mesmos problemas, às vezes. A gente não falou muito hoje sobre as coisas de privacidade, esses assuntos que a gente vai ter que pensar muito mais no futuro, de até qual momento a gente está satisfeito que os nossos dados estão sendo vendidos para uma terceira, ou essa situação de como a gente trata com os desafios de tecnologia, que a gente fala muito hoje sobre as oportunidades, mas como essas novas plataformas, novas ferramentas, também a gente anda criando novas tarefas. E acho que isso é uma coisa que as marcas podem entrar e ajudar mais as pessoas em como essa coisa do life management. Desculpa, não se fala isso em português. Mas, Tim, isso seria verdade se as marcas estivessem dispostas, de fato, a conversar. Por que elas não estão, hein? Porque nós somos conservadores, Thiago. A gente está... Essa coisa de mudança é um saco. Né? Dizem para aí que só quem gosta de mudança é beber com fralda molhada. Entendeu? Mas a gente não gosta de mudança. É do ser humano. O ser humano gosta de estabilidade, gosta de rotina. A gente faz... Né, todo dia a gente faz tudo sempre igual, como ele dizia, né, o Chico Buarque. Todo dia a gente faz tudo sempre igual. A gente não gosta de mudança. A gente quer fazer do mesmo jeito sempre. Essa coisa de mudança força a gente a olhar de um jeito diferente, entrar numa zona de risco. Né? Você vê só, eu quero fazer a promoção no ponto de venda, quero usar propaganda, mas eu vou me arriscar num projeto que o consumidor vai construir meu carro. Mas que complicação! Quem sabe o que é bom para o consumidor sou eu. Né? Quer dizer, quem sabe o que é bom para o país sou eu, a elite. Né? Eu digo o que é bom, e se eles não gostarem, eles me demitem. Aliás, aquela conversa ali é meio complicada mesmo. Então, eu acho que
as marcas e seus representantes, tanto profissionais de marketing de um lado quanto agências de outro, não estão nem um pouco a fim de diálogo. Está todo mundo na época da Web 1.0 fazendo discurso de Web sei lá o quê, né? 50.0. Ninguém está a fim de conversar. Eu fiz estou terminando hoje um pequeno exercíciozinho. Peguei a Vejinha do final de semana, peguei todos os anúncios de shopping center, né, que publicaram lá campanha do Dia das Mães, todo mundo sorteando carro, né, que é uma coisa muito nova, super nova. Né? Bom para a indústria automobilística, fabuloso, maravilha, não vou falar nada contra, mas né, isso é uma coisa que nos anos 90 a gente fazia por causa da crise, né? Crise de demanda. Hoje em dia, não sei por que a gente faz, mas tudo bem. Aí, um monte de anúncio lá com aquele Tzinho do Twitter, aquele Fzinho do Facebook, aí eu fui lá ver, né? Quantas dessas empresas estavam conversando, né? Estavam fazendo alguma coisa para alimentar a promoção nas redes sociais. Nada, é discurso, é só, né? Eu falo, você ouve, é o monólogo, em plena era da internet, das redes sociais. Então, não adianta a gente achar, né, que as marcas estão dispostas a isso, que os publicitários estão dispostos a isso. Nós não estamos dispostos a conversar no trabalho, né? Quem é que vai falar em nome da empresa? As discussões que eu ouço assim, né? Tá, tudo bem, mas quem é que na rede social fala em nome da empresa? Isso é um problema. É o pessoal de RP, né? É o pessoal do marketing, é o estagiário. Uma vez, esse foi ótimo. Foi quando eu comecei a descobrir que as pessoas tinham algum medo de mim, não sei porquê. Né? A Tintas Coral, que eu seguia no Twitter, né, na época, postou lá um comentário bacana sobre uma coisa de tendência de cores, mas com um erro de português. Né? Aí eu postei em cima, né, dei um retweet, falei assim, pode ser muito bom de cores, mas são muito ruins de português. Né? Deu 15 minutos, me ligou o diretor de marketing da Coral, no meu escritório. Deve ter ido lá no Comunique-se, pegou meu telefone e tal. Não, eu queria te pedir desculpas pelo problema no Twitter. Falei assim, que problema? Né? Não, porque foi um estagiário nosso que escreveu aquele negócio lá com erro de português. E eu pensei, coitado do estagiário, meu Deus do céu. O cara perdeu emprego por minha culpa, eu só fiz uma piada no Twitter. Não era sério. Não, desculpa, olha. Tá tudo bem, foi legal você ter me ligado, maravilha e tal, né? Porque como eu tenho um programa no rádio, escrevo no Blue Buzz, tenho uma coluna no Jornal Metro, eu virei jornalista. Então, eu tenho poder, né, de falar bem ou mal das pessoas e tal. Então, aí fica, quem é que fala? O pobre do estagiário que fala em nome da Coral, leva um pau, já perde o emprego. Então, essa coisa de falar, de conversar com o consumidor é complicado. As empresas não estão preparadas para isso. Estão preparadas para desenvolver produto, vender. Ainda estamos na época do Fordismo, viu, Tiago? Olha, eu acho que está sendo super duro. Compartilho com o Bob me falou aqui, compartilho com o Bob. Acho que está sendo duro um pouco demais conosco, publicitários, marqueteiros. Eu sou sempre. Eu acho que não está tão assim. Eu sou publicitário. Assim. Eu vou te contar só algumas coisas, só para você ver que as coisas não estão... E vou falar dos meus exemplos, porque são meus, eu posso falar deles e não tenho autorização para falar de outros vários que eu tenho aqui. Mas, olha, nós estamos dispostos a ouvir, sim. Eu acho que as marcas estão ouvindo. E estão ouvindo por um motivo muito simples, porque elas não têm escolha. Né? Elas têm que ouvir. Então, as marcas estão ouvindo, sim. Se a gente olhar como é que a gente estruturava essas conversas, nós tínhamos os departamentos lá, os call centers, aquela coisa toda que ficava, um monte de gente lá sentada esperando as pessoas ligarem para nós, né? E a gente tinha todo aquele formulário pronto de respostas que a gente devia dar. Essas coisas hoje estão mudando radicalmente. Né? O jeito de operar, o jeito de falar, porque os consumidores não querem mais falar conosco, eles estão falando com os outros. E se a gente não olhar, se a gente não entender essas conversas, nós estamos fora do diálogo. Então, sim, existem reorganizações, de fato, são processos novos que se constroem nas empresas. Né? Eu estou vendo isso não só no caso da indústria automobilística, mas estou vendo isso pela aba em várias outras empresas. Né? Eu acho que é importante. As empresas também estão se arriscando mais, né? Numa série de iniciativas. Numa, que eu acho importante, é na própria escolha de mídia. Né? Eu sempre falo que, quando eu me formei, a gente aprendia na faculdade que, para uma campanha dar certo, em marketing, a gente tinha que fazer um anúncio de página dupla na revista de maior circulação no país, semanal, e tinha que fazer um anúncio de 1 minuto no telejornal de maior audiência do horário nobre. Se você fizesse isso, você estava garantido que a sua campanha era um sucesso. E a gente fez isso e replicou isso a vida inteira. Né? E a gente sabe discutir essas questões quando a gente vai para o board, quando a gente vai para as reuniões de diretoria. Falar em GRP é uma coisa hoje que está introspectada nas discussões hoje das organizações. O duro é que, quando a gente senta hoje e faz isso não funciona mais. Ou só isso não funciona mais. Então, nós estamos sendo obrigados a criar, dentro das empresas, discursos diferentes. A gente está sendo obrigado a experimentar uma série de coisas. Nós, no caso da Fiat, temos que fazer lançamentos um carro lançado pelo mobile, faz parte temos que experimentar esse tipo de coisa. A gente tem que ir à internet ao limite, inclusive errando. Né? A gente fez, por exemplo,
no lançamento de Uno, uma das coisas que a gente fez, que nós chamamos de maior coletiva do mundo, enfim, um jargão publicitário, claro, não podia deixar de ser, mas a gente abriu, em vez de ser um lançamento de carro, quem já foi no lançamento de carro aqui? Acho que pouca gente teve chance de ir, mas o lançamento de carro é uma coisa fechada para a imprensa, né? A gente convida 250, 300 jornalistas e apresenta a eles o novo carro, e eles têm a função de serem porta-vozes do que a gente está anunciando. O que a gente fez no lançamento do novo Uno foi, não, vamos abrir esse negócio, quem quiser perguntar o que quiser, nós estamos lá na frente, pô, todos nós, perguntem o que quiserem, a gente vai responder à medida do possível. Claro, que chegaram 5.000 perguntas no dia da coletiva, não tinha jeito de responder, então a gente tinha uma equipe enorme para poder responder. Então a gente, obviamente, delegou uma voz, que era uma voz ensaiada, controlada, perguntas e respostas, todas as coisas, né, preparadas antes da coletiva. A gente abriu isso para que outras pessoas falassem o nosso nome. Isso é risco, né? Um monte de coisa bacana aconteceu, mas um monte de coisa errada também aconteceu, né? Uma delas foi que uma das brincadeiras acabaram falando, perguntaram do Uno cor-de-rosa e acabaram dizendo, respondendo que o Uno cor-de-rosa é coisa de São Paulino, e os São Paulinos ficaram muito bravos, né? Enfim, nós tivemos que voltar lá e falar, ó, desculpa, foi mal, está errado. A gente entende que está errado, mas errar faz parte desse processo. E é nesse processo de errar, de entender como as coisas funcionam, de experimentar, é que nós estamos mudando. Então, eu acho que sim, tem um direcionamento diferente hoje do marketing, as marcas estão buscando, e as marcas estão buscando por uma razão muito simples. Elas precisam buscar, e elas só sobrevivem se elas entenderem quais são essas realidades, e todos nós estamos tentando e vendo uma forma de fazer isso. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui para o Tim, que eu gostaria de estar fazendo. Tem um dado do Ibope que diz que 41% das famílias de classe D e E são chefiadas por mulheres. E, enquanto que na classe AB, somente 23% são chefiadas por mulheres. Quem é que vai liderar a mudança, essa mudança toda nas classes C e D? Qual é a diferença do papel do homem e das mulheres nessa camada social? Eu estava conversando com um amigo sexta-feira, e ele falou para mim sobre essa coisa da crise dos homens, que os homens estão passando por um momento de crise. Então, a gente está tratando de um assunto bem maior do que isso, como isso vai ter uma influência das classes sociais. Então, sabe que uma coisa, pode ser conectado disso, a semana passada eu estava fazendo uma pesquisa sobre mercado financeiro e eu fiz 2 entrevistas no mesmo dia. De manhã, eu saí fazendo entrevista com a mulher, que é chefe da família lá na periferia. Ela estava falando sobre como o acesso ao crédito ajudou ela em tomar decisões. Ela tem opções agora de como ela pode gerenciar o fluxo de dinheiro, porque ela tem essas novas opções por causa de poder parcelar as compras. Tudo isso. E ela falou nisso, de como ela se sente parte da sociedade agora, porque a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Então, para ela poder fazer parte, para ela é uma coisa tão importante, de ela conquistar coisas, que eu acho que foi fantástico. Então, eu saí dessa entrevista me sentindo bem sobre essa situação dela. E depois, à tarde, foi entrevistar um homem, mesmo classe social, mesmo bairro. Ele falou sobre o outro lado desse assunto, que ele pegou o primeiro cartão de crédito em 6 meses, ele não sabia como lidar com o uso do cartão de crédito, ele estava endividado, com o cartão, e até ele parou de usar o cartão. E eu vejo isso em outros projetos, que para as mulheres que são mais acostumadas historicamente de como lidar com essas situações entre família, de controlar esse poder que eles têm. Mas na verdade o problema é mais o homem que tem o desafio, que tem esses problemas de como lidar com essas situações de planejamento. Mas isso também para mim eu acho que é fundamental essa coisa, a gente está falando nesse novo poder de consumo, mas como eu falei, também com essas novas oportunidades, a gente tem novos desafios também. E a gente tem que se controlar. E às vezes, esse problema mais, eu acho, para o homem do que para a mulher, eu acho que mais o homem procura uma coisa fora dele para se controlar.
que as mulheres têm mais experiência de controlar essas situações, de como lidar com o orçamento da família, essas situações. Então, o problema é mais para o homem. Deixa eu só fazer uma observação. Esse dado sobre chefia de família, né? Tecnicamente, chefe da família é quem coloca mais dinheiro em casa, né? Porque se fosse mandar mesmo, as mulheres seriam chefes de 100% das famílias, inclusive a minha, né? Lá em casa, quem manda é a minha mulher, é a minha filha, e eu falo sim, senhora, todo dia. Mas isso acontece porque nas classes C e D, o homem dá no pé. Né? Quer dizer, a mulher ela é a chefe da família porque o homem não se ausentou, quer dizer, fez o filho, foi embora, ela está criando sozinha essa criança. Então, é importante entender que tem o aspecto que o Tim levantou, que é cultural, e tem um aspecto econômico também. A mulher da classe C e D cuida sozinho de mais residências porque o homem foi embora. Então, deixou ela lá, engravidou, ela cuida sozinha da família e tal, e ela é batalhadora. E, nesse caso, a internet, como a gente viu agora há pouco, quer dizer, é uma ferramenta de informação, de comparação de preço, de cidadania. Né? Hoje em dia, o Brasil, de fato, tem muita facilidade de você pegar serviços pela internet, cada vez mais informação, coisas que podem ser poupa-tempo virtual. Né? Então, é só fazer essa observação. Na verdade, as mulheres são mais chefes de família na classe C e D do que na classe A e B, por essa questão de que os homens vão embora. Só como informação, no caso da Fiat, 42% das compras hoje de automóveis já são assinadas, quem assina o cheque é a mulher, 42%. O mundo é dela, Chaco. E da decisão de compras, mais de 80%. Sabe que essa coisa de... Quando a mulher manda direito, é ótimo. Eu adoro ser mandado, tem que saber mandar, né? Eu acho muito bom. Vocês queimaram o sutiã em praça pública, vocês arrumaram essa confusão para vocês, agora segura. Eu estou afim, eu gosto bastante. Mandem, pode mandar. Falando aqui de novo em renda, em posse, a Ana Goelzer, arroba Ana Goelzer, tem uma pergunta aqui. Será que fazer parte da classe C, para fazer parte da classe C, na verdade não tem que ter as mesmas coisas que a classe AB tem? Oi, Ana. A gente conversa muito pelo Twitter, eu nunca te vi pessoalmente, você está me vendo aqui agora. Quem é ela? Não, deve estar virtualmente, né? Ah, bom. Ela tá aqui? A Ana mora em Porto Alegre, deve estar nos vendo aqui agora pela internet, por isso que veio a pergunta, né? Não, na verdade não. A gente quer ter as coisas boas, né? Quer dizer, agora o que é bom para mim não é necessariamente bom para a classe C. O que é uma boa comida para mim não é uma boa comida para a classe C. Outra pessoa que fala muito bem sobre classe C, além do Renato, é o André Torreta, da A Ponte. Ele tem um livro, inclusive, bem bacana, chamado O Mergulho na Base da Pirâmide. E ele fez um estudo recentemente sobre luxo. Eu até publiquei no Blue Bus sobre esse assunto, e até brinquei com ele, dizendo que o estudo devia se chamar Luxo Popular Brasileiro, né? Porque mostrava o que é luxo para a classe C, e a diferença entre o luxo da classe C e o luxo da classe AB. Então, o luxo para a classe AB é viajar para Paris, né? O luxo para a classe C é ir para a Praia do Nordeste, né? O luxo para a classe AB é ter um equipamento de sofisticação, né? Para a classe C pode ser uma tela grande, né? de uma televisão. Então, não é... Mais uma vez, quer dizer, nós temos que... Eu estou falando para a Ana ali, por isso que eu estou olhando para a câmera. Mais uma vez, a gente tem que ter esse cuidado na hora de olhar o mundo com o nosso filtro, com o nosso olho. Não necessariamente o que é luxo para a classe C é luxo para a classe AB. Não necessariamente o que as pessoas de classe C querem é aquilo que nós, na classe AB, temos, né? Cada um tem o seu... Eu quero ter muito dinheiro, quero ter conforto, não quero ter problemas financeiros, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro é diferente para cada pessoa. Para dizer que o luxo para a classe AB seja ter um carro assim, e para a classe C um carro assado. Tem que ter um carro mais para a família, é um carro só para todo mundo, não é um carro só para a esposa ou só para o marido. Então, nós temos que ter esse olhar mais cuidadoso quando a gente pensa na ascensão dessa classe CD, né, para o mercado de consumo. E dá trabalho, porque significa desenvolver produtos e serviços adequados a essas pessoas. Ô, Tim, a gente falou em gênero aqui, homem e mulher. Você trabalhou muito com jovens. Tem diferença? Como é que são essas diferenças, se elas existem, entre as classes? O que você observou aí dos seus trabalhos, dos seus estudos? Principalmente com relação aos meios, ao consumo dos meios, ao digital. Duas coisas rapidinho. Primeiro, eu fiz um estudo
do ano passado sobre o BlackBerry, esse fenômeno entre os jovens do classe AA, do uso do BlackBerry Messenger entre eles, que na verdade para mim é uma coisa do acesso, né? Porque a maioria deles eles não compraram o aparelho, os pais ganham os pontos da operadora e eles já tinham acesso ao aparelho, o pai usava usava também para mandar e-mail, e eles começaram a usar. Na parte de fazer a pesquisa com os jovens, que era mais do classe C, D, eles não tinham essa referência. Então, a referência era totalmente diferente. O que eles procuraram, a gente já falou um pouco disso hoje, do aparelho, do celular, era uma coisa bem diferente. Então, para mim, isso é uma coisa do acesso, dos valores dos pais, os hábitos dos pais, que também passa para crianças, porque quase todos os valores dos jovens passam através dos pais, né? A segunda coisa que eu acho que é importante a gente volta para essa coisa das diferenças de valores entre os jovens do classe C. Que eu lembro de ter feito um estudo 2, 3 anos atrás, tipo um evento desse tipo, eu trouxe um grupo de jovens da periferia para falar do evento. Em 5, 10 minutos da conversa deles, deu para ver que dentro desse grupo de 6 jovens, tinha 6 pontos de vista, de valores, de ideias totalmente diferentes. A gente tinha um jovem que era totalmente focado na música eletrônica. Então, para ele sair, paga 400, 500 pão para o novo tênis do Nike, não foi nada. Ao lado dele, você tem um jovem que a família é mais religioso. Então, os valores dele, ele não tem tanto dinheiro para gastar, ele tem que colocar mais dinheiro para a família. Você tem o roqueiro que está ao lado do jovem da música eletrônica. Os valores dele, o consumo dele, era totalmente diferente. Porque ele não vai sair e gasta todo esse dinheiro para a balada. Então, os valores, os interesses, os hábitos e os nossos gostos são totalmente diferentes entre esse grupo, que é do mesmo bairro, são todos amigos. Mas, às vezes, a gente tem que aprofundar um pouco mais as diferenças entre o que é, como a gente já falou, é uma classe econômica que, na verdade, não é mesmo de uma classe social, em que a gente tem valores diferentes e identidades diferentes. E entender essas diferenças, para nós, como desafio, eu acho que é enorme e a gente está tentando fazer isso de várias formas. Enfim, nosso tempo está acabando, é só para a gente poder terminar. A gente falou muito em consumo e uma série de coisas, e agora, no fim, você trouxe a questão dos valores. Eu acho que, para encerrar, eu queria que tivesse um comentário de cada um sobre quais são esses valores, de fato, que diferenciam a classe AB da classe CD. Nós podemos falar em valores diferentes em classes no Brasil? Isso faz sentido? Ou, no fundo, nós temos que falar de um grande valor nacional, de um grande jeito de pensar no Brasil? Olha, eu acho que tem, sim, algumas coisas que são nacionais, mas nós temos diferenças entre as classes AB e as classes CD, que vêm basicamente disso. A classe CD é mais solidária, não por a questão de que são pessoas melhores ou piores, mas porque precisam ser solidárias. Na classe CD, todo mundo se ajuda porque precisa ser ajudado também em algum momento. A classe AB é mais individualista, né? Agora, o que eu vejo, Tiago, é que nós todos estamos diante de um país em construção, né? Work in progress. Nós estamos aí vendo uma construção de uma nova sociedade, onde todos vamos ter que conviver e aprender a conviver, né? Essa elite, né, da AB, que 15% da população brasileira no passado comandava todo o consumo nacional, e a classe CD ficava lá chupando o dedo, só olhando na vitrine, né? Isso acabou, e isso é um processo em desenvolvimento. Acho que empresas, marcas e agências também estão aprendendo a lidar com essa nova situação. As minhas provocações, você sabe, você leva com carinho, porque sabe que eu gosto de botar fogo na discussão. É claro que eu exagero um pouquinho, mas faz parte do meu show. Claro. De qualquer maneira, eu acho que nós estamos vendo um país que está se construindo, e talvez a gente chegue, daqui a alguns anos, com um pouco mais de proximidade entre esses valores da classe AB, que ainda busca muito
muita exclusividade, muito individualismo, muito a autoexpressão, muito o hedonismo, né? E a classe CD, né? Que ainda busca fazer parte, né? E faz sentido, porque durante muito tempo teve alijada desse grande cenário nacional. Muito bem. Tim? Eu acho que faz parte dessa questão de valores, mas acho que a diferença maior é essa coisa das expectativas. Que a gente tem um classe A, B, que eu acho que às vezes não questiona as coisas. Eles sempre tinham as oportunidades, acesso. E o que está acontecendo com esse novo classe C, D, é que as expectativas que eles nunca tinham, agora eles têm essas novas opções, eles querem esse acesso. É a última coisa, só para terminar, desculpa, eu trouxe um prop. Essa coisa na capa da revista, que era nunca fomos tão felizes. Agora nós somos consumidores e nós somos felizes. Eu não sei, vamos esperar 10 anos, dar uma olhada nessa capa, vamos ver como a conversa dentro da sociedade vai mudando. Porque acho que tem muito mais nesse sentido de felicidade do que o poder de consumo. E a gente tem que... Vamos ver, daqui uns 5, 10 anos, que a gente não vai voltar para ver, estamos muito mais felizes 10, 15 anos atrás, que a gente não tinha todos esses novos desafios de ser o consumidor, que tem todo esse poder econômico, mas os nossos valores mudaram. Então, como eu falei, vamos ver. Ora, eu queria agradecer aos dois, sem dúvida, acho que a discussão foi rica. Sem dúvida, eu acho que nós somos mais felizes. Estamos trabalhando muito mais do que normalmente a gente trabalhava, né? Mas eu acho que, sem dúvida, nós temos aí perspectivas muito grandes. Acho que continuamos aprendendo sempre. Por sinal, eu estou nesse mercado há 20 anos, eu ouço que nós temos que aprender há 20 anos. Eu acho que um dia a gente vai aprender, né? Mas estamos aprendendo sempre. Mas olha só, só para terminar, deixa eu te interromper, tem uma história que eu adoro contar, que é uma vez que o Albert Einstein, que além de um cientista, era professor também universitário, e um dia ele estava escrevendo no quadro negro as perguntas da prova, e um aluno falou assim, professor, tem um engano aí, porque as perguntas são as mesmas da prova do ano passado. E Einstein respondeu, eu sei, as perguntas são as mesmas, as respostas é que mudaram. Então, nós estamos condenados a aprender sempre, porque as perguntas são as mesmas. Como é que eu faço para vender mais? Como é que eu faço para poder ter mais sucesso com a minha marca, trazer mais clientes, ter mais lucro? Né? Mas as respostas mudam todo ano, isso do ponto de vista do consumo. Né? E do ponto de vista da felicidade também. O que é felicidade para a gente antes muda todo o tempo. Então, nós estamos condenados, que nem um ciclista, a nunca parar de pedalar para não cair. Né? Mas e se cair, levanta de novo, tudo bem. Bom, eu acho que assim, e eu me falo isso todo dia, porque eu acho que no fundo é uma grande verdade. Desaprenda uma coisa velha todo dia. Eu acho que é o jeito de levar a coisa para frente. Muito obrigado, pessoal.